Nós vivemos numa sociedade que é regida pela mentalidade de sucesso. Eu já citei aqui, o pastor Luciano também, um pensador inclusive, ele é sul-coreano e ele fala muito sobre isso. Ele pesquisou muito essa questão da sociedade pós-moderna e ele diz que nós migramos de uma sociedade que até então, no passado, ela era regida pela maneira como se obedecia às normas, às instituições, para uma sociedade voltada para o sucesso, para o desempenho. E se tem uma área então que nós não podemos fracassar, essa área é a família. A família, para nós cristãos, é algo muito precioso. E a verdade é que esse assunto é um assunto extremamente atual, e creio que sempre será, e no entanto mais desafiador. À luz das Escrituras, à medida que o tempo passa, à medida que o dia da volta de Cristo se aproxima, a realidade é de maior oposição à igreja, maior oposição a Cristo, maior oposição à fé, maior oposição às virtudes, aos princípios ensinados pela palavra de Deus. Isso não é surpresa para nenhum cristão. Hoje eu me lembrei de Apocalipse capítulo 11. Lá em Apocalipse capítulo 11 há uma figura bonita, que também aparece em outros textos de Apocalipse. O Senhor manda que o templo fosse medido, e nessa medição do templo, ali representando a igreja, o Senhor está com isso dizendo que Ele cuida, que Ele preserva da sua igreja de maneira absoluta em todos os tempos. Mas Ele diz que não era para medir o pátio dos gentios, e que eles pisariam a cidade santa por 42 meses. A figura ali representa a perseguição, a oposição que a igreja enfrentaria durante toda a sua trajetória da era da igreja, que, segundo as Escrituras, é compreendida do momento em que Jesus subiu aos céus até o momento em que Ele voltará para buscar a sua igreja. Ali aparece a figura de duas testemunhas. Eu já tinha escutado muita coisa sobre essas duas testemunhas. Alguns vão dizer que era Elias e Enoque ou Moisés, não lembro. Outros vão fazer referência a alguns dos apóstolos. Mas o texto é muito claro, ele se refere ao mesmo período. E as duas testemunhas são a igreja. E o texto diz que essas duas testemunhas, elas gozam de certa paz, de certa tranquilidade para cumprir a sua missão. E qual é a missão? Falar acerca da graça de Deus, anunciar o evangelho de Cristo. Ela faz isso, o texto diz, realizando prodígios e sinais. Olha como está muito clara a descrição da era da igreja. No entanto, o texto diz que vem uma grande oposição sobre a igreja, sobre as duas testemunhas. Elas são perseguidas e mortas. Os seus corpos são deixados na praça e elas sequer são sepultadas. Só que isso dura apenas 3 dias e meio. De que a Bíblia está falando em Apocalipse 11? Nós entendemos que esse é o período conhecido como a grande tribulação. É o momento em que vai se intensificar a oposição ao evangelho, a oposição à igreja e a perseguição à igreja. Mas a beleza do Apocalipse é que ele mostra que a igreja é vencedora em todas essas etapas. O capítulo 11 é um desses capítulos que ele não vem para gerar temor nos cristãos. O Apocalipse, aliás, não deveria gerar temor em nenhum cristão. Deveria gerar, na verdade, encorajamento, fonte de alegria, para perceber que nós temos uma esperança sólida e que mesmo em tempos de ataque, de oposição, a igreja pode se manter firme, porque o seu Senhor continua governando sobre todas as coisas, incluindo sobre a igreja. Pastor, por que toda essa introdução? Porque eu entendo, irmãos, que os sinais dos tempos estão aí. Nós vivemos tempos onde a família é atacada, e isso não é um jargão político. Isso é uma realidade dos nossos dias. Nós temos vivido dias onde os valores cristãos não só têm sido ignorados pelos de fora, isso já não seria surpresa, porque afinal de contas, se eles não comungam da nossa fé, nenhuma obrigação de viverem como nós vivemos, mas o simples fato da igreja existir e defender esses valores, tem sido fonte de incômodo nas pessoas e de oposição à fé.
Essa semana, por exemplo, alguém me citou uma jovem. Essa jovem, ela é presbiteriana, inclusive, ela é uma influencer aí nas redes sociais, ela tem bastante seguidores no Instagram, e ela contou um pouquinho da história dela e do testemunho. E lá no seu testemunho, o que ela disse? Que por causa de Cristo, por causa do Evangelho, ela resolveu se guardar para o casamento. Ela entende que a sexualidade é um presente de Deus, mas que deve ser vivido no contexto conjugal. E simplesmente por ela defender esse valor que é tão comum aos cristãos, ela se tornou alvo de um cancelamento público. Inclusive celebridades postando, repostando e tripudiando, debochando do posicionamento dessa moça. O que eu estou querendo dizer com isso? É uma realidade, irmãos. A virtude, os valores cristãos, a nossa percepção das escrituras sobre a vida em família, isso tudo tem gerado um desconforto muito grande nas pessoas que não professam a nossa fé. Eu costumo dizer que na IPVO, tenho dito nesses tempos, que uma das grandes questões seculares não é simplesmente viverem como se os valores cristãos não existissem, mas impedir a igreja de proclamá-los, porque a igreja é um lembrete constante de que há um Deus diante do qual todos nós vamos prestar contas. O simples fato da igreja existir e abraçar esses valores incomoda muito, irmãos. Mas a pergunta é, como nós, cristãos, dentro da nossa casa, vamos fazer o dever de casa? Como não fracassar? Como não permitir que a nossa família caminhe de tal maneira que ela experimente o fracasso familiar? Entendo eu, irmãos, que a palavra de Deus tem diversos textos que nos servem de modelo para isso, mas um deles é Atos capítulo 5, e eu quero ler com você então, do verso 1 ao verso 11, volte os seus olhos para o texto comigo, por favor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Você pode fechar os seus olhos comigo um instante? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra diante de nós, que acabou de ser lida. Nós pedimos que o Senhor então fale ao nosso coração por meio da tua palavra. Pedimos humildemente, encarecidamente, que o teu Santo Espírito aqui presente, que ilumina os corações, possa iluminar o nosso coração e a nossa alma, para discernirmos a tua verdade e assim sermos transformados por ela para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Há uma grande importância então em se falar da família nos nossos tempos. Aliás, sempre foi importante. Eu me lembro que certa vez, na igreja de onde eu venho, um casal me disse que não gostava muito quando tinha mês da família, congresso de casais, palestras de casais, porque eles achavam que aquilo não era para eles. A impressão que eu tive, eles foram muito honestos, é que eles entendiam que aquilo era para um casal que estava em crise.
Então, como eles não estavam em crise, eles não precisavam participar de momentos assim. E eu entendo que isso reflete, na verdade, um espírito da nossa época, um espírito imediatista. Nós temos esse espírito de querer algo que atenda a uma demanda, resolva um problema específico que nós vivemos hoje. Mas eu quero te dizer que o Evangelho, a palavra de Deus, a nossa fé, ela tem um caráter diferente. Ela tem um caráter muito mais preventivo. Nós somos instruídos pela palavra de Deus justamente para que a gente não venha fracassar, justamente para que a gente não venha vacilar. Há um caráter, então, preventivo e referencial. A palavra de Deus nos expõe verdades, princípios, inclusive para momentos da vida em que talvez eles nos pareçam um pouco distantes, mas que eles nos servem de referência. O que eu quero dizer com isso? Meu jovem, você que está aqui nessa noite, essa palavra é para você. Não só porque você é filho e vive em família, mas porque pela graça de Deus, se Deus quiser, vai chegar o momento de você constituir a sua família. E esse é o momento referencial, onde você recebe pela graça de Deus, preventivamente, a oportunidade de ouvir sobre esses valores, sobre essas verdades, e desde agora, plantar, semear, aquilo que você quer colher lá na frente. Então guarde isso no seu coração, essa palavra é para você independente da condição familiar na qual você chegou aqui nessa noite. E eu preciso também te dizer a título introdutório, que a nossa mensagem nessa noite ela tem um caráter um pouco diferente do que a gente geralmente busca, do que a gente geralmente deseja. Geralmente nós buscamos aquilo que tem um caráter mais positivo. Aliás, o humanismo secular dos nossos dias tem nos feito abraçar um positivismo extremo, ao ponto disso influenciar, inclusive, por exemplo, a maneira como nós criamos os nossos filhos. Algumas pessoas, alguns casais, têm entendido, por exemplo, que na criação dos filhos, eles não podem dizer não, porque isso pode gerar na criança um trauma, isso pode gerar na criança algo muito negativo. Então, ao invés de dizer não, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mudar o foco da criança. Então, se ele quer fazer algo que a gente entende que ele não pode fazer, ao invés de dizer que ele não pode, a gente oferece uma outra coisa para que a criança faça. Pastor, isso faz algum sentido? Eu diria que às vezes sim. Eu, como pai de 3, te digo que na prática isso funciona muitas vezes. Mas por favor, meu irmão, não permita que seja retirado do seu coração algo muito claro à luz das Escrituras, a didática do não. É interessante que mesmo lá no Éden, quando Deus criou o homem, Ele escolheu a didática do não. Deus cria Adão e Eva num estado de perfeição, num jardim paradisíaco. E o que é que Deus diz para Adão e Eva? Não. De todas as árvores do jardim comerás, mas dessa árvore aqui, não. É interessante que depois da queda do homem, o homem se rebela contra Deus, Deus expulsa o homem do jardim. Há um movimento divino que começa de maneira mais clara em Gênesis 12. Esse movimento de Deus é um movimento gracioso em direção às famílias. Lá em Gênesis 12 nós ouvimos Deus dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus então, Ele inicia um movimento, e esse movimento tem uma revelação, tem um clímax da revelação em Moisés. Quando Deus então chama Moisés e transmite a Moisés o que nós conhecemos como a Torá, os primeiros livros das Escrituras. E é interessante que basicamente, quando Deus entrega a Moisés a Torá, quando Deus entrega a Moisés os mandamentos, Deus dá a ele um resumo em 2 tábuas, e ele começa os 10 mandamentos utilizando a didática do não. Não, não, não e não. Essa é a didática divina. E eu quero te dizer que nós precisamos aprender com ela. A didática do não, ela tem um poder muito interessante. Muitas vezes é olhando para algo que saiu do padrão, para algo que está fora do ideal divino, que nós vamos de repente aprender justamente aquilo que nós não queremos ser e fazer. Deus permite certas coisas e usa certas coisas justamente para que isso fique muito claro para nós. A didática do não é como se Deus dissesse para nós: evite isso,
começa por aqui. É interessante que, por exemplo, Salmo 1, que é tido como a porta da felicidade, o salmo que abre o caminho da felicidade, o salmo que abre o livro dos Salmos, que é esse livro tão do coração, que edifica, que consola, que encoraja tanto os nossos corações, ele começa a semelhança do Sermão do Monte com uma bem-aventurança. Bem-aventurados, mas quem ele diz que são os bem-aventurados? A didática do não está ali presente. Aquele que não anda, aquele que não se detém, aquele que não se assenta. Quero te dizer então que nessa noite a nossa mensagem ela vai se valer da didática do não, olhando para o exemplo de Ananias e Safira. E quero aqui então com você refletir sobre algumas características de uma família fadada ao fracasso. Se você conhece a história, se você leu a história, se você ouviu a história, você percebeu que essa família fracassou na sua jornada. A história de Ananias e Safira termina de maneira trágica. O texto diz que ele vem de um campo, ele senta com a sua esposa e faz um acordo, e esse acordo era: nós vamos levar parte do valor do campo. No entanto, nós vamos chegar e depositar isso aos pés dos apóstolos, dizendo que ali está o valor integral do campo. E assim eles fazem. Primeiro, Ananias chega para o culto. E o texto diz que quando ele chega, ele é confrontado pelos apóstolos. O texto diz que depois de ser confrontado, Ananias cai morto. O texto é bem dramático. O texto diz então que os jovens carregam o corpo de Ananias, levam e sepultam o corpo de Ananias. Cerca de 3 horas depois, os cultos naquela época eram bem longos. 3 horas depois, chega Safira, esposa de Ananias, sem saber do que tinha acontecido. O texto diz que ela é confrontada igualmente pelos apóstolos. E ela cai morta da mesma forma. Mais uma vez, o corpo de Safira é retirado, levado e sepultado. Pastor, o que esse texto tão dramático, tão radical no contexto de Atos tem a nos ensinar? Se você leu Atos até aqui, você já percebeu que o livro de Atos começa falando do derramar do Espírito, da missão da igreja, da maneira como a igreja crescia abundantemente, da maneira como os primeiros cristãos viviam a vida comunitária, e essa vida comunitária era tão cativante. E de repente, no meio desse contexto, Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Eu quero te dizer que esse texto então apresenta para a gente algumas características de uma família fadada ao fracasso. A primeira delas é que uma família fadada ao fracasso é aquela que está mais preocupada com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Receita do fracasso: preocupe-se mais com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Esse é o primeiro passo. Verso 4. Perceba o que Pedro diz: conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como pois assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias e Safira achavam que estavam mentindo para os homens. Com qual intenção eles fizeram isso? Claramente não há outra intenção, senão a admiração das pessoas. Não há outra intenção, senão ser visto pelas pessoas e bajulado pelas pessoas. O que motivava Ananias e Safira era a glória dos homens, o desejo de reconhecimento, o desejo de ser aplaudido, o desejo de ser elogiado. Quero te dizer que esse é o primeiro passo para fracassar na família. Se a sua preocupação com a glória dos homens for maior do que o seu desejo de glorificar a Deus. Precisamos nos lembrar daquilo que a Bíblia nos ensina. Nós fomos criados para a glória de Deus. Uma das grandes máximas da reforma foi justamente somente a Deus a glória. Um cristão é aquele que entende que Deus deve receber toda a glória por tudo. O alvo da nossa vida supremo é a glória de Deus. Tudo o que fazemos é para a glória de Deus, inclusive
a nossa família. Eu quero te dizer nessa noite que a família não é um fim em si mesmo. Não, nós não nos casamos para sermos felizes. Isso não é verdade. Algumas pessoas até têm um espírito assim um pouco mais generoso e querem melhorar e dizem assim: não, pastor, já sei, nós não casamos para sermos felizes, nós casamos para fazer o outro feliz. Eu digo, melhorou, mas ainda não resolveu o problema. Nós não nos casamos nem para ser feliz e nem para fazer o outro feliz em primeiro lugar. A prioridade pela qual nós nos casamos é a glória de Deus. A família não é um fim em si mesmo. A família, na verdade, é uma grande missão que Deus nos confiou. É por isso que precisamos lutar, zelar, cuidar da nossa família. Deus precisa ser glorificado através da nossa vida e da nossa família. Esse deve ser o nosso alvo. E a minha pergunta é: como Deus tem sido glorificado na minha e na sua família nessa noite? Essa é a minha pergunta. É interessante que há um autor que é de uma linha teológica diferente da nossa, mas que eu gosto bastante. Tem muita coisa boa desse autor. A.W. Tozer escreveu um livreto muito interessante, 5 votos para obter poder espiritual. E nesse livreto, uma das coisas que ele coloca, e acho muito interessante e muito coerente com o ensino das Escrituras, ele diz o seguinte: nunca aceite nenhuma glória. O que a A.W. Tozer está dizendo? Que nós não podemos honrar uns aos outros? Que nós não podemos elogiar um ao outro? Não, não é isso. Mas a ideia é mais ou menos a seguinte: toda fonte de elogio, toda fonte de honra, toda fonte de glória humana nos nossos corações precisa ser devolvida para Deus. Nós precisamos reconhecer que se há alguma virtude, se a nossa família de alguma forma caminha bem, graças a Deus por isso. E Ele deve receber toda a glória por isso. Meu irmão, se tem uma coisa que tem um potencial enorme para dar errado, é o casamento e a família. 2 pecadores que resolvem morar na mesma casa, com gosto diferente, com inclinações diferentes, com culturas familiares diferentes, mas Deus é tão bom, e aqui não é só sobre a vida dos cristãos não, que Deus derrama sobre certa medida de graça sobre todos os homens. E é por isso que quando eu olho para minha esposa, e olha que Deus me deu uma esposa tão abençoada, quando eu olho para as minhas filhas, e olha que Deus me deu 3 meninas, que eu sou apaixonado com elas, mas olha, toda a glória deve ser tributada a Deus. Cuidado, meu irmão, para que a glória dos homens não seja aquilo que cativa o seu coração em primeiro lugar. Uma aplicação: não viva para os outros, viva para Deus. Viva a vida comum do lar, para a glória de Deus. Tem uma frase que eu ouvi há muitos anos, alguém comentou aqui hoje comigo, que já ouviu um filósofo aí brasileiro citando, e eu disse para ele que na verdade eu ouvi essa frase muito antes desse filósofo. Então eu acho que nem eu sei a fonte e nem o filósofo. Se por um acaso você souber, depois você me compartilha a fonte para da próxima vez que eu for citar essa frase, eu atribuir ao autor. Mas uma frase que eu entendo que ela é muito importante, muito interessante, e que traduz isso que eu estou dizendo. Olha que interessante. Muitas vezes buscamos ter o que não precisamos, com o dinheiro que nós não temos, para agradar alguém que nós não gostamos. Essa é a realidade da pós-modernidade. Uma busca por status em primeiro lugar, e esse status muitas vezes é conquistado de maneira equivocada, de maneira torta, porque afinal de contas nós nos importamos demais com a glória dos homens, e muitas vezes são pessoas com as quais sequer a gente convive, não tem nenhuma importância, nenhuma relevância para nós. Meu irmão, eu quero te exortar nessa noite a buscar antes de tudo a glória de Deus na sua família. Viva a vida comum do lar, ame a sua esposa, ame os seus filhos, se deleite nos momentos comuns e simples da vida familiar, mas faça isso tudo tendo como alvo não o seu deleite,
não apenas o deleite da sua família, mas a glória de Deus. Eu volto a fazer a pergunta: como a minha família tem glorificado a Deus? Como a sua família tem glorificado a Deus? Creio que essa resposta, ela é bem pessoal. Segundo lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que uma segunda característica de uma família fadada ao fracasso, além de ser aquela que busca mais a glória dos homens do que a glória de Deus, é que uma família fadada ao fracasso é aquela que vive de aparências. Perceba o que o texto diz, verso 7. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Confesso que quando eu li isso pela primeira vez, e isso me saltou aos olhos, eu fiquei encucado com isso. Deixa eu ver o que outros teólogos, outros comentaristas falam dessa passagem. Será que é o que eu estou lendo aqui? Será que a minha impressão é essa mesmo? Está correta? E para o meu espanto, estava correta. Perceba, nós não tínhamos nessa época smartphones, telefones, redes sociais, mas nós estamos falando de uma cidade relativamente, para os nossos padrões de hoje, tranquila. O marido dessa mulher vai para a igreja, ele cai morto, ele é sepultado. 3 horas depois, a mulher chega na igreja e sequer sabia que o marido tinha morrido. Ela sequer sabia que o marido dela tinha sido sepultado. Eu preciso te dizer que a segunda característica, então, de uma família fadada ao fracasso, é a vida de aparência. É a sensação de que vai tudo bem quando vai tudo mal. É a sensação ou a preocupação em demonstrar que vai tudo bem quando vai tudo mal. É interessante que quando nós olhamos então para essa realidade aqui, ela nos chama a atenção para a própria realidade que nós temos visto invadir inclusive as igrejas. Quantos casais vivendo uma vida conjugal de aparência? Dentro do lar só Deus sabe as brigas, as discussões. Às vezes a vida conjugal já acabou há muito tempo, mas quando sai dali, a impressão para todo mundo é de que vai tudo bem. Participação no culto, Bíblia debaixo do braço, participação na ceia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, mas tudo mera formalidade, mera aparência. Preciso te dizer, meu irmão, que Deus não se agrada disso. O Evangelho nos convida a uma postura humilde. E uma postura humilde é aquela que reconhece os dilemas e os problemas que nós enfrentamos. E olha, todo casal passa pelas suas crises, toda família enfrenta as suas adversidades. Essa história da família da margarina que tinha a propaganda, que é tudo perfeito, que é tudo certinho. Não, isso não condiz com a realidade. Não existe família assim. As redes sociais hoje nos vendem nos fazem essa propaganda. Feriadão então, se você não viajou, provavelmente se você passou os dedos pelo Instagram, em algum momento a inveja pode ter brotado no seu coração. E você olhou e falou: puxa vida, olha aqui, isso aqui que é família. Sempre viajando, sempre felizes, sempre alegres, vai tudo bem, está tudo dando certo. É perfeito demais, olha que casal maravilhoso, olha os filhos. Esses meninos não são desobedientes igual esses meninos que eu tenho aqui em casa, não. Não, aqui o negócio é perfeito, aqui o negócio é... Mas guarde isso, meu irmão. Essa é uma realidade das redes sociais. Nós mesmos postamos nas redes sociais coisas boas nossas. Então guarde isso, não existe família perfeita. Aquela família que você está vendo e de repente invejando, só Deus sabe o que acontece, o que se passa entre 4 paredes. Mas você quer uma aplicação sobre isso? Não viva apenas de aparência. Se as coisas não vão bem na sua família, procure ajuda.
Eu vim te alertar sobre isso nessa noite. Procure ajuda, busque aconselhamento, busque um terapeuta, participe de um encontro ou congresso de casais, dê pequenos passos em direção à mudança. Meu irmão, reconheça se algo vai de mal a pior dentro da sua casa, mas se volte para o Senhor, clame a ajuda do alto, busque do Senhor solução para os seus dilemas familiares e olha, Ele é poderoso para fazê-lo. Talvez uma das formas dessa graça de Deus sobre a sua vida seja o simples fato dele ter te trazido aqui para ouvir essa palavra. Terceiro lugar, já vimos que uma família fadada ao fracasso é aquela que está mais preocupada com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Em segundo lugar, nós vimos que uma família fadada ao fracasso é aquela que vive de aparências. Em terceiro lugar, uma família fadada ao fracasso é aquela que é unida para o que Deus desaprova. Guarde isso no seu coração, meu irmão. Nem toda união é boa. A gente tem a falsa sensação de que toda união, todo acordo, ele é bom, mas não é. Olha o que o texto diz, primeiro no verso 2. Mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Agora o verso 9. Tornou-lhe Pedro, porque entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor, eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Terceiro lugar, irmãos, nós aprendemos nessa passagem que uma família fadada ao fracasso é aquela que é unida para aquilo que Deus desaprova. Preciso te dizer, meu irmão, você homem casado, Deus te chamou para ser o líder do seu lar. Você não pode abrir mão disso, em prol de uma suposta paz, de uma suposta unidade dentro do lar. Você precisa se posicionar, inclusive dentro da sua casa. Tem gente que é ótimo para fazer posicionamento público, mas dentro de casa, como diz um palestrante por aí, citando a história de Acabe e Jezabel, é o verdadeiro homem banana. Não toma a sua posição de líder dentro do lar, mas guarde isso, meu irmão. Não estou dizendo que você tem que ir para dentro de casa agora e ser um déspota, ser um tirano dentro de casa. Não é esse o modelo de liderança que a palavra de Deus nos ensina. O modelo de liderança que a palavra de Deus nos ensina é do próprio Cristo. E como é que Cristo lidera o seu povo? Como é que Cristo lidera a sua igreja? Primeiro, Cristo lidera o seu povo e a sua igreja em amor. Segundo, Cristo lidera o seu povo e a sua igreja em serviço. Ninguém serviu como Cristo. Ele é o grande paradigma de serviço. E é esse o exemplo que nós precisamos levar para dentro de casa. Mas por favor, meu irmão, assuma o seu papel. Vai ter hora que talvez isso gere algum desconforto, mas eu quero te dizer que esse desconforto é necessário, porque nem toda unidade glorifica a Deus. Ah, amor, não quero mais ir naquela igreja não vou frequentar a igreja mais não. Ah, tá bom, amor. Ah, eu cansei desse negócio de culto doméstico. Tá bom, amor. E assim nós vamos caminhando a passos largos para experimentarmos o fracasso no seio familiar. Pai, eu não quero ir não, pai. Ah, tá bom, meu filho. Coitado. Acorda cedo a semana inteira, vai acordar cedo no domingo? E eu estou dizendo aqui frases que eu cansei de ouvir, e algumas inclusive de falar. Me lembro da minha estratégia na minha infância. Dona Leda, minha mãe, vinha me acordar para ir para a escola dominical, 3 filhos, enquanto ela saía para acordar o próximo, o de cá dormia de novo. E quando ela voltava, e aí ela ficava brava, menina, eu já te chamei, levanta, vai trocar de roupa, vai escovar os dentes. Eu falava, mãe, não posso nem orar mais. Era a estratégia, entendeu? O olhinho fechado aqui já era cochilando de novo.
Mas eu louvo a Deus, porque Deus me deu uma mãe temente ao Senhor. E ainda que sozinha nesse aspecto, ela insistia, pegava na mão dos meninos, e nós andávamos cerca de 1,5 km a 2 km a pé para chegar na Betel. Eu com 3, minha irmã com 4 e meu irmão com 9. Várias vezes, inclusive, minha família foi servida pelos pastores da igreja. Botava os meninos no carro, bora descer para casa. Por favor, meu irmão, não seja unido no que Deus desaprova. Pelo contrário, é necessário posicionamento dentro de casa. Mas, por favor, faça isso em amor. Faça isso com o propósito de servir a sua família, de cuidar da sua família, e não simplesmente achando que você agora vai mostrar quem manda. Quem precisa mostrar quem manda, na verdade, já perdeu há muito tempo a liderança. Aplicação. Não se omita, não seja condescendente com os pecados familiares. Nem toda unidade revela algo nobre. Por outro lado, avalie se de fato a razão de alguma discordância familiar é devido ao temor da desaprovação de Deus ou mero capricho ou gosto pessoal. Não estou dizendo agora que nós vamos sair daqui, pastor, o senhor vai gerar agora um rebuliço dentro das famílias. Não é essa a intenção. Mas é, por favor, meu irmão, que você entenda qual é o seu papel, você também, minha irmã, o seu papel dentro do seu lar, e você o assuma para a glória de Deus, e você se alegre, mesmo que isso, de certa forma, seja visto como um ato de discordância. É necessário nos posicionarmos, inclusive e principalmente dentro de casa. Finalmente, quarto e último lugar, uma família fadada ao fracasso é aquela que perdeu o temor de Deus. Primeiro, uma família fadada ao fracasso está mais preocupado com a glória dos homens do que com a glória de Deus. Segundo, uma família fadada ao fracasso é aquela que vive de aparência. Terceiro, uma família fadada ao fracasso é aquela que está unida para aquilo que Deus desaprova. Mas quarto e último lugar, uma família fadada ao fracasso é aquela que perdeu o temor de Deus. Verso 11, diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. O que esse texto está trazendo para nós? Uma informação muito preciosa. O texto está dizendo que a história de Ananias e Safira gerou temor em todos os presentes, em toda a igreja. Guarde isso. É a primeira vez, inclusive, que nós vamos encontrar nas Escrituras a expressão, agora em Atos, a expressão igreja. É justamente nesse contexto que os crentes são chamados agora de igreja. Houve um grande temor na igreja. O fato de Ananias e Safira terem fracassado dessa forma inspirou temor na igreja, inspirou temor nos de fora, é o que o texto vai nos dizer. Todos quantos ouviram esta notícia, ou a notícia destes acontecimentos, nós podemos daqui então inferir que há certa gradação em temor. O texto não está dizendo que esses cristãos não tinham temor de Deus, mas o texto está dizendo que essa experiência, essa história, inspirou mais temor na vida desses cristãos. E certamente, nós podemos inferir da passagem, que se tem alguém aqui, que precisava crescer no temor do Senhor, era Ananias e Safira. Na ausência do temor de Deus, eles mentiram ao Espírito Santo. Na ausência do temor de Deus, eles escolheram o pior caminho para a família. Meu irmão, uma família fadada ao fracasso é aquela que perdeu o temor de Deus. E essa expressão é muito importante de ser trazida de volta nos nossos dias. Tempo onde o temor de Deus tem sido deixado de lado. Tempo onde algumas pessoas, porque dizem e entenderam que Deus é amor,
ignoram o fato de que esse mesmo Deus que é amor é justo. Uma das verdades preciosas da teologia, quando nós estudamos o ser de Deus e nos debruçamos sobre os atributos de Deus, é que Deus é totalmente cada um dos atributos que Ele revelou. O que isso significa? Que nós não estudamos Deus à luz da teologia e não enxergamos Deus como se fosse uma espécie de cebola de várias camadas. Então uma dessas camadas é o amor de Deus, outra camada é a justiça de Deus, outra camada e assim por diante. Não, Deus é completamente amor, é isso que a Bíblia nos revela. Não há nada em Deus que não seja amor, mas guarde isso. A Bíblia também diz que não há nada em Deus que não seja justiça. Deus é completamente justo. E esse texto, essa história, irmãos, não aconteceu por acaso. O Senhor permitiu que isso acontecesse dentro da sua igreja, para que fosse inspirado o temor no seu povo. Deixa eu te dar uma dica. Nós podemos crescer no temor do Senhor, também hoje, ao olharmos para a história de Ananias e Safira. Nós não precisamos fracassar para perceber que nós podemos progredir no temor do Senhor. É interessante que a camada mais elevada do temor do Senhor é aquele respeito, aquela reverência que nós tributamos a Deus, entendendo justamente que Ele conquistou esse direito. Deus não só deve ser temido por quem Ele é, mas o próprio Deus faz questão de deixar isso claro ao seu povo. Ele também deve ser temido porque Ele revelou o seu caráter. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos passagens que nos trazem essa verdade. Por exemplo, ouvimos o grande Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nós ouvimos os 10 mandamentos, mas em geral, antes de trazer a ordem de Deus para que o seu povo tema, o Senhor começa dizendo assim: eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. O que a Bíblia está mostrando? Que Deus está dizendo: eu sou digno do respeito, do temor e da reverência de vocês, não só por ser quem eu sou, mas por aquilo que eu fiz por amor a vocês. Que Deus nos dê graça, meu irmão e minha irmã, para que nessa noite nós cresçamos no temor do Senhor. Pastor, a história termina aqui? Não. Eu quero caminhar para o fim e quero te dizer que, na verdade, como toda palavra de Deus, ela sempre vem ao encontro do nosso coração para nos exortar, mas a exortação de Deus, ela nos alcança justamente porque há um Deus gracioso, que ama o seu povo. E essa graça de Deus é revelada também em Atos 5. Talvez o verso 11 já seria suficiente para mostrar a graça de Deus revelada, quando Deus inspira temor no seu povo. Mas eu quero trazer um outro bloco da passagem aqui, para você entender onde eu quero chegar. Capítulo 4, verso 36 e 37, dizem assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quero afirmar que esse texto, esse bloco, essa descrição de Barnabé e do que ele fez, não está aqui em vão. Ele foi colocado aqui de propósito. E a razão pela qual ele está aqui é justamente para contrapor a atitude de Ananias e Safira. Se alguém escolheu o caminho errado e fracassou por causa disso, nós temos um outro exemplo de alguém que escolheu outro caminho. José, sem que o Senhor o pedisse, sem que Deus o exigisse, que também ficou conhecido como Barnabé, ele vende um campo, ele pega o valor,
e traz o valor e deposita aos pés dos apóstolos. Como nós já ouvimos aqui nessa noite, a questão não era a quantidade, mas a questão era o que movia o coração. Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós precisamos nos lembrar de um outro texto das Escrituras, que entendo eu, que esse texto está, de certa forma, fazendo referência. Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que nos fins dos tempos, Caim separou uma oferta e trouxe uma oferta ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Mas o seu irmão Abel trouxe das primícias uma oferta ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Quando nós olhamos para o texto lá, fazendo o link aqui, o que nós aprendemos? Primeiro, que Deus olha primeiro para o ofertante, antes de olhar para a oferta. A oferta nada mais é do que uma expressão do que está no coração. Deus rejeita Caim, porque o espírito que estava em Caim é: Deus pode até ter algum lugar na minha vida, mas ele é só mais um. Caim separa uma oferta e traz ao Senhor. Abel, por sua vez, tira o que ele tem de melhor, tira primeiro e oferece e entrega ao Senhor. O Senhor deve ter a primazia, é isso que o texto está dizendo. Aqui, quando nós olhamos para Barnabé, Deus não exigiu dele nada. Diferente de Ananias e Safira, que vendem um campo, retém parte do valor e traz com o propósito de agradar aos homens, com o propósito de receberem glória dos homens, Barnabé não estava preocupado com isso. Barnabé queria simplesmente mostrar para o seu Deus que ele entendia que ele tinha a primazia. Ele vende o que ele tem, ele traz, entrega integralmente aos pés dos apóstolos. O que esse texto nos mostra? Que Deus deve ter a primazia sobre as nossas vidas, que Deus deve ter a primazia sobre as nossas famílias. A didática do não está muito clara aqui, mas eu te diria que o bloco da passagem, ele não se resume à didática do não. Você pode olhar para o exemplo de Ananias e Safira e saber o que você não deve fazer para que você não venha a fracassar. Mas você também pode olhar para o exemplo de Barnabé e perceber que existem homens e mulheres piedosas que servem de modelo e de exemplo para nós. Quando nós contemplamos a própria realidade da nossa sociedade, a própria realidade da igreja, pastor, essas mazelas continuam presentes no seio da igreja? Infelizmente até hoje. Isso deve gerar em nós um olhar de desconfiança para a igreja? Jamais. O joio crescerá no meio do trigo. Mas guarde uma coisa, meu irmão, quando Jesus afirmou que o joio crescerá no meio do trigo, é um alerta para nós da presença do joio, mas é uma graça para nós, de que o trigo permanece crescendo, produzindo para a glória de Deus, pela graça de Deus. Abel é um tipo de Cristo, aquele que entrega as primícias, aquele que entrega o melhor, aquele que morre por causa da sua oferta. Por que não dizer que Cristo continua sendo o grande paradigma para nós, para a nossa vida em família? Nós hoje ouvimos sobre uma família fadada ao fracasso, mas a pergunta inicial era: como evitar de fracassar no ambiente familiar, no seio familiar? Contemple a graça de Deus, aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus já te deu. Há esperança para as nossas famílias, mesmo em um tempo tão caótico, mesmo em um tempo onde os valores cristãos têm sido tão atacados. Talvez já não haja mais virtude para muitas pessoas, a vida em família, mas meu irmão, fique firme, porque o Senhor contempla aquilo que nós fazemos para a glória dEle. O Senhor observa a maneira como nós dedicamos a Ele a nossa vida e a nossa família. Pode ser que dentro de casa
você não seja reconhecido pela maneira como você busca o sucesso da sua família. Pode ser que o seu desejo de glorificar a Deus gere, inclusive, crises dentro do lar. Pode ser que o seu desejo de viver uma vida que não é de aparência cause desconforto. Pode ser que o desejo de não ser unido naquilo que Deus desaprova gere crises, problemas. Pode ser que o seu desejo de manter o temor do Senhor gere desconforto. Meu irmão, fique firme. Há esperança de Deus para a minha vida e para a sua vida. Há esperança em Deus para as nossas famílias. E que Deus nos dê a graça de cumprirmos a nossa missão dentro do nosso lar, em nome de Jesus. Amém.